Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos da razão e da paixão. Bom, nós já tínhamos evocado de nosso estudo da enunciação, e vocês podem conferir em vídeos anteriores, nós havíamos evocado as principais teses da teoria do discurso que Coquet elabora ou que havia elaborado com uma grande persistência ao longo de suas obras. Então, voltemos-nos às suas grandes linhas para situar a introdução da paixão e de seu sujeito. Então, considerando que a atividade do discurso não pode ser separada da experiência concreta e vivida na realidade, o estudioso Coquet ele dá prioridade absoluta ao discurso em ato, que é responsável pelo modo de presença do sujeito no mundo e fundador de sua identidade. A semiótica que ele desenvolve pode, portanto, ser definida como uma fenomenologia discursiva. Então, relacionado a um sujeito que é simultânea e indissociavelmente, nós poderíamos dizer sujeito de fala e sujeito de percepção. O universo da significação é regido por um dispositivo de actantes. Então, definidos, como vimos, por seu modo de junção predicativa, esses actantes são evolutivos e moduláveis a todo instante no discurso. Em razão dos modos flutuantes da predicação, eles não comportam uma morfologia estável e apresentam, por isso, em cada ato de fala, uma faceta de identidade. Então, nós compreendemos que a análise das modulações que os afetam permitirá caracterizá-los e fixar-lhes uma tipologia, em cujo interior se posicionará, entre outros, o sujeito da paixão. Então, lembremos-nos de que esses actantes tipo são três, né? Cuja natureza posicional indica que eles podem transitar de um lugar para o outro. Então, o primeiro actante é cindido em duas instâncias, o não sujeito, o actante funcional, cuja atividade é a predicação sem assunção de seu ato, e o sujeito, que é o actante pessoal, cuja atividade é a asserção assumida, implicando o julgamento. Então, nesse primeiro actante, nós temos duas instâncias, né? O não sujeito e o sujeito. O segundo actante é o objeto, né? E o terceiro actante é a instância de autoridade dotada de um poder, que é um conceito próximo do de destinador. Bom, então, dotada desses instrumentos, a análise pode circunscrever as modulações da atividade enunciativa e delimitar as transformações, às vezes ínfimas, transformações que determinam a posição e o papel do sujeito. Então, o primeiro actante, com suas divisões, está no centro da problemática, porque é ele que define, em primeiro lugar, os modos de presença do sujeito no discurso. Então, é nele, e mais precisamente na instância do não sujeito, que recai a função de abrigar a teoria da paixão. Ao evocar o poder da fenomenologia, no prefácio da sua obra La Quête du Sens, o estudioso Coquet afirma a importância da materialidade sensível do significante, que leva a reconhecer a irredutível implicação do próprio corpo no acontecimento de linguagem, e leva a depreender, ao lado de uma estrutura do julgamento que o sujeito do discurso assume, leva a depreender uma estrutura da paixão que ele não assume. Então, esta estrutura determina a ordem do discurso, com seu regime de invasão mais do que o domínio do sentido. Então, a paixão é, portanto, relacionada à instância do não sujeito,
O ato de julgamento, ou seja, de domínio pela instância sujeito, só intervém em uma sequência posterior ao momento da experiência passional. As duas partes dessa estrutura, que constitui o esquema de base da análise fenomenológica do discurso, indicam, portanto, que o estatuto do não sujeito é central nas relações dialéticas que ele entretém com o sujeito. Então, o sujeito, esse último sujeito da acessão, não pode existir sem o não sujeito da predicação, que manifesta mais fundamentalmente nossa inserção no mundo. Então, encontram-se assim associadas à identidade fenomenológica de Merleau-Ponty, enraizada no irrefletido da presença sensível no mundo, e a identidade enunciativa de Benveniste, que é fundada sobre a afirmação do ego. E essa identidade enunciativa, ela vem de algum modo assumir aquela que condiciona, por sua vez, o modo de existência da primeira, da identidade fenomenológica. Ou seja, o domínio do sujeito, escreve Coquet, é o, abre aspas, lugar em que o refletido é compreendido e conquistado pela reflexão, melhor dizendo, pelo ego, fecha aspas. Então, vamos tentar resumir isso, né? O duplo estatuto da instância enunciante simultaneamente fenomenológica e linguística, se analisa no nível mais abstrato dos actantes. E entre esses actantes, a relação entre não sujeito e sujeito é crucial. Ora, o estatuto do não sujeito é ambíguo na medida em que ele se desdobra em duas funções claramente distintas. De fato, classe actancial construída sobre a exclusão do julgamento, o não sujeito designa primeiramente o actante que só executa aquilo para o que foi programado, aquele que é assimilável à sua função, aquele que só sabe sua lição. Mas ele caracteriza igualmente, como nós vimos, a instância do sujeito passional, privado ele também do exercício do julgamento assumido. Então, na primeira acepção, 3 critérios definem esse antisujeito: a ausência de julgamento, a ausência de história, o número limitado dos processos de que pode ser o agente. Então, o lobo da fábula é, desse modo, analisado como um não sujeito que, submetido à programação mecânica de sua natureza predadora, tenta em vão se ajustar ao seu estatuto actancial. Então, uma pergunta aparece aqui: não? Tais critérios são aplicáveis ao sujeito passional? O apaixonado é, no mesmo sentido, um não sujeito? Bom, o sujeito patêmico não pode destacar-se de sua própria inerência, fundido nos imperativos sensíveis do próprio corpo, uma parte opaca de seu ser no mundo. O corpo é a instância do não sujeito, né? Então, essa análise é confirmada pelas proposições sobre o futuro, devir, que é o tempo contínuo da presença, cuja experiência é remetida pela mediação do corpo à mesma instância do não sujeito. Portanto, a ambiguidade aparece claramente, assim, o comentário de uma citação de Sarracine indica que Balzac apresenta o jovem escultor como um sujeito apaixonado, mas um sujeito, antes de indicar no enunciado que segue a perda do julgamento e sua transformação brutal em não sujeito.
Então, esse paradoxo das duas variedades de não sujeito, funcional e passional, aparece vivamente na análise da paixão, porque aí o corpo, a instância não sujeito, que representa melhor o bastião da autonomia, portanto da liberdade, no momento em que o não sujeito funcional é prisioneiro de sua programação. Então, nas supremas delícias do não sujeito se reuniram, então, Teresa d'Ávila, cujos textos místicos são emblemáticos do discurso apaixonado, e o lobo da fábula. Nós percebemos claramente a força da ligação, a própria inerência, a corporeidade e a implantação do mundo sensível, mas como fazer a separação entre as duas formas de não sujeito? Bom, de qualquer modo, no segundo plano dessa análise, que coloca o passional ou o emocional como alicerce permanente e condição inevitável do discurso dominado, desenha-se uma dicotomia fundamental entre paixão e julgamento, entre paixão e razão. E a assunção do discurso que se estabelece na plenitude do julgamento se depreende das condições passionais pregnantes do não sujeito, de sua euforia e de seu sofrimento. Então, as duas abordagens semióticas da paixão são, desse modo, muito distintas. Elas nos parecem, na verdade, mais complementares do que antagônicas, apoiando-se ambas em dois grandes topoi clássicos: ação, paixão; razão, paixão. Desenvolveremos, entretanto, aqui o procedimento que funda a análise das paixões sobre a objetivação na linguagem, a partir dos modelos actanciais, modais, aspectuais, que permitiram a análise da ação. O horizonte desse procedimento, com efeito, não é o da exclusiva subjetividade, negociando sua ancoragem no real e sua desancoragem pelo discurso assumido. Ou seja, esse horizonte é, de agora em diante, o horizonte de uma subjetividade cujos estados individuais, os estados de alma, são moldados pelas formas de expressão que a história cultural depositou na linguagem, dando lugar a configurações passionais mais ou menos estáveis, diferentemente categorizadas e valorizadas segundo as culturas e as épocas. Sendo assim, mais largamente, a análise da paixão à dimensão histórica, social, estética e antropológica que a caracteriza.